E aí galera, tudo bem? Professor Wesley, professor de História aqui do canal Papo Reto, e hoje a gente vai de Idade Média em 5 minutos, tá bom? Nós vamos falar especificamente hoje sobre a transição da Alta para a Baixa Idade Média, um processo fundamental e que cai em muitos concursos e que você precisa saber. Então a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de transição da Alta para a Baixa Idade Média são alguns fatores, sobretudo relacionados à chegada dos árabes na Europa. Quando a gente tem a expansão árabe lá a partir do século VII, mas o estabelecimento desses povos árabes, acima de tudo no século VIII, ali na Península Ibérica, com a formação do Califado de Córdoba, a expansão árabe, a chegada dos árabes até a Europa vai levar com eles também grandes tecnologias, acima de tudo, tecnologias agrícolas, que já eram usadas pelos árabes há muitos séculos, mas que chega na Europa só por volta do século VIII, século IX. A implantação dessas várias tecnologias trazidas pelos árabes e algumas desenvolvidas pelos próprios europeus vão causar uma expansão, um aumento, um crescimento demográfico muito grande dentro da Europa. Dentre os avanços agrícolas que nós precisamos destacar estão a rotação trienal de culturas, que nada mais era do que você permitir que a terra descansasse durante o plantio. Então, quando você tinha uma área agricultável, você dividia ela normalmente em 3 a 5 partes, e uma dessas partes estaria sempre descansando, e nas outras haveria uma rotação de culturas. Ou seja, se eu planto milho nessa terra agora, na próxima colheita eu provavelmente vou plantar trigo, e na próxima colheita provavelmente essa terra estaria descansando. Então isso permite que o solo tenha uma variabilidade de culturas e permite também que o solo descanse para que pudesse produzir mais, ou seja, exaurir menos a terra. Mas a gente precisa destacar aqui também a charrua, né? Que era um sistema de arado, né? Que vai ser produzido a partir ali também do século VIII, IX, que era um sistema, um instrumento, né, de ferro. Agora a fundição, a metalurgia cresce, e esse instrumento de ferro era enfiado na terra, puxado por animais, agora puxado por bois ou por cavalos, na maior parte das vezes por bois, e que vai facilitar e vai aumentar a produtividade. A gente ainda tem que colocar aqui também sobre a construção de carroças de 4 rodas, que vai permitir o transporte de alimentos em maior quantidade, o arreio em fila, que vai permitir agora que os cavalos sejam alinhados e que haja mais força de tração e mais poder de tração para os animais. Então esse conjunto, esse bojo, esse volume de culturas, de novas... Óbvio que nós não podemos esquecer da roda d'água e da ferradura. A roda d'água que proporcionou a possibilidade dos animais serem usados, os animais que eram usados nos moinhos passarem a ser usados na tração animal, e a ferradura que deu uma vida útil muito mais longa para os animais que eram usados na tração. Novas culturas agrícolas vai proporcionar que a Europa consiga produzir mais alimento. Você há de saber, você sabe que boa parte da mortalidade que era causada na Europa nesse período da Alta Idade Média, ela advinha de doenças simples, como diarreia, intoxicação, porque as pessoas que já eram muito debilitadas pela falta de alimento, pela escassez de alimento, quando se encontravam com qualquer tipo de doença, essa doença era praticamente fatal. A expectativa de vida era muito curta. Mas agora, com o aumento da oferta de alimentos, a condição de vida na Europa começa a melhorar. E essa condição de vida melhorando faz com que as pessoas tenham uma vida mais longeva. Isso faz com que a população da Europa volte a crescer. Em dado momento, essa população começa a ficar insustentável nos feudos. Ou seja, os feudos passam a não suportar mais a quantidade de pessoas que habitam nesses feudos. E isso vai levar a uma série de conflitos. Entre os servos, a gente pode destacar aqui a quantidade enorme de servos que vão ser expulsos dos feudos. E esses servos expulsos dos feudos vão acabar naqueles mansos comunais, que a gente vai dizer, ou vão voltar um pouco para as cidades, mas a certeza é que tanto nos mansos comunais quanto nas cidades não há trabalho, não há demanda para essa quantidade de servos. E isso vai gerar violência, assaltos, guerras, conflitos. Há um outro problema também, que é uma casta, uma classe de nobres, que a gente chama de nobres despossuídos. Na Europa medieval, a terra era herdada pelo primogênito, pelo primeiro filho. Então os outros filhos não tinham propriedades, não tinham terra.
e como eram nobres, não podiam viver de outra feita que não fosse a terra, a apropriação, a administração da terra, ou a batalha. Isso vai causar na Europa um contingente enorme de nobres, cavaleiros errantes, que saem pela Europa promovendo a violência. A violência e as guerras na Europa começam a atingir níveis alarmantes. E a igreja enxerga nesse processo, ou seja, na violência promovida pelos nobres despossuídos, mais a violência causada por essa massa de servos que deixa de fazer parte desses feudos, é um potencial enfraquecimento da Europa, que poderia levar, inclusive, a que os árabes pudessem expandir seus territórios. Isso leva a igreja a tomar uma atitude. A igreja, como catalisador, como centro intelectual, como única instituição agregadora da Europa nesse momento, o Papa, então, entende que é hora de se levantar e é hora de resolver essa questão. Então, nesse momento, o Papa faz a convocação das cruzadas. Então, a gente pode dizer que um dos principais motivos para o surgimento, para que a cruzada fosse convocada, é o aumento demográfico, que leva a uma crise populacional na Europa, que acaba expandindo essa crise para as massas servis, que começam a ficar sem feudo e a violência entre eles aumenta, mas também um aumento da violência entre os nobres despossuídos, esses caras que não herdaram a terra do pai, porque a primogenitura nesse momento faz valer, inclusive porque se eu divido a minha terra entre todos os meus filhos, daqui a pouco a minha terra deixa de ter importância e validade. Então eu preciso manter a terra na mão de um só, e esse vai ser o primogênito. Então essa massa de nobres despossuídos começa a crescer pela Europa, e a igreja então convoca as cruzadas como solução para essa crise, para esse ponto, ok? Então a gente para por aqui, a nossa próxima videoaula vai ser um pouquinho sobre cruzadas, tá bom? Acompanhe aí, um abraço, fiquem com Deus.